Tu já percebeu que o modo como tu fala pode ajudar a descobrir alguns recursos internos para o teu próprio dia a dia? Tu gostaria de entender um meio de usar linguagem para criar novas possibilidades, melhores possibilidades para a tua vida? Eu sou o Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o tema de como a nossa linguagem pode criar possibilidades para o nosso mundo. Nos vídeos anteriores dessa série eu expliquei como é que a nossa linguagem molda a forma como a gente percebe o mundo, gerando distorções e significados em função do contexto onde a gente vive. Os nossos canais sensoriais estão, a todo momento, formando instantâneos sensoriais das nossas experiências. Esses instantâneos são ligados a uma palavra lá na nossa mente, que tem a função de rotular essa experiência. E aí o nosso vocabulário ele enriquece ou empobrece o nosso mapa mental da realidade. Maior riqueza de vocabulário permite melhor qualidade das nossas representações internas e vice-versa. Por exemplo, quando alguém tem uma dificuldade, o que tu oferece? Ajuda ou apoio? Qual é a diferença? Essa é a pergunta que vem. A diferença é que ajuda é, por definição, prestar socorro, assistência. Ou seja, pressupõe que a pessoa não consegue por si só e ela precisa de algo externo para poder resolver. Agora a definição de apoio é favorecer, prestar auxílio. Ou seja, pressupõe que a pessoa tem capacidade e vai resolver o problema tendo um aliado. Parece pouco, parece uma sutileza e na verdade é uma pequena sutileza mesmo. Mas é como diz o ditado, né? O diabo mora nos detalhes e faz diferença. As palavras elas têm significados e esses significados elas estão ligados e produzem efeitos inconscientes nas pessoas. Eu falei num vídeo também que a linguagem pode ser um limitador da nossa percepção de realidade, no sentido de distorcer ou de empobrecer ela. E nesse caso, a riqueza não necessariamente é a quantidade de verbetes que a gente tem, mas a qualidade do uso e das construções das frases com as palavras que a gente já tem. Por exemplo, quando alguém tem um pensamento sobre determinado assunto e tu nota que essa pessoa está equivocada, tu informa que ela está totalmente errada ou tu questiona como é que ela chegou naquela conclusão? Algumas pessoas podem dizer, mas tu quer que a gente passe a mão na cabeça dos outros? Não tem nada a ver com isso. A mudança na forma de falar não é simplesmente para não ofender, é para estimular a curiosidade, a investigação, a reflexão e a busca. Os dois exemplos que eu utilizei, eles são simples, eles diferem no modo, mas eles convergem em um ponto, que é onde é que está a fonte de poder da pessoa. Quando a gente coloca a fonte de poder da pessoa do lado de fora, externa a ela, a perspectiva do que pode ser feito diferente de quando a fonte de poder está dentro do indivíduo. Imagina que tu me diz, o trânsito me deixa estressado. Essa é uma frase bem comum, bem popular, um monte de gente fala, mas ela pode ser dita de outra maneira. Eu me estresso quando estou no trânsito. Aparentemente a mensagem é a mesma, mas ela é completamente diferente uma da outra. Uma coisa é a pessoa ser vítima de uma circunstância. Outra, totalmente diferente, é a pessoa ser protagonista de algo. Então, quando tu é protagonista de algo, tu tem o poder de mudar esse algo se ele é desagradável, se ele não está atendendo o que tu gostaria. Nesse momento tu vai me dizer, eu espero que tu me diga, mas eu não tenho como mudar o trânsito é do jeito que é aquele caos. De fato, não tem, mas a forma como tu reage. Ninguém gosta de ser fechado, de engarrafamento, de dirigir em ruas esburacadas, essas coisas todas. Pelo menos eu não conheço ninguém que gosta disso. Contudo, nem todas as pessoas que enfrentam o trânsito diariamente, passam por tudo isso, se estressam. Logo, não é verdadeira relação de causa e efeito trânsito-estresse. Não tem que causar o outro. Se não é verdadeira, e eu fico estressado mesmo assim, então algo me impede de ficar diferente. Agora o metamodelo, aquele conjuntinho de perguntas de precisão que eu falei no outro vídeo, pode ser bem útil aqui para a gente achar soluções. Aqueles exemplos que pareceram vagos, que eram quantas pessoas que eu utilizei, eles podem mostrar uma utilidade mais iminente aqui. A gente tem um diálogo interno, que é o nosso crítico interno,
que frequentemente fica fora de controle em situações de estresse. Ou pior, ele fica quieto, mudo e fica ausente, e a gente fica sozinho, sem apoio. Esse diálogo é nosso, é a nossa voz, é produzido pela nossa mente, não é nada fora do nosso corpo. Portanto, ele está sob o nosso controle, em algum nível, de algum jeito. E aí vem o que eu vou dizer. Esses exemplos eles utilizam um padrão de linguagem sutil, mas muito poderoso, chamado modelo Milton. Milton Erickson é considerado como o hipnoterapeuta mais importante do nosso tempo. Ele foi um psiquiatra, especialista em terapia familiar sistêmica, uma das autoridades mundiais na técnica de hipnose aplicada à psicoterapia. A criatividade do Erickson e o poder de observação dele são lendários, e as técnicas dele formam a base de todo um estudo de procedimentos terapêuticos hipnóticos. E o trabalho do Erickson é a base de muitos dos princípios e técnicas da PNL. Tanto que os criadores, o Richard Bandler e o John Grinder, após analisar, esmiuçar o trabalho dele, escreveram 2 livros, Padrões Hipnóticos do Dr. Milton Erickson, volume 1 e volume 2, prefaciados pelo próprio Milton Erickson. Basicamente, o modelo Milton é uma maneira de usar a linguagem para induzir e manter um transe hipnótico e, com isso, acessar recursos inconscientes de um jeito rápido, fácil, que se fosse pela via consciente, se a gente conseguisse, ia ser difícil. Um exemplo simples, imagina no trânsito. Se fosse uma dessas pessoas que se estressa, lembra de um evento desse que tu estava dirigindo, que o estresse veio à tona e que foi aquela coisa. Se tu pudesse, nesse momento, te desprender do teu corpo, flutuar para fora do veículo, enxergar de fora o teu eu lá embaixo, dentro do carro, tudo que tem em volta, tudo que tem para perceber, os outros carros, a via, os pedestres, as árvores, o que tiver em volta para perceber. Olha a quantidade de informação que tu passa. Primeiro, tu consegue ficar estressado assim? Eu tenho o palpite que isso diminui. Segundo, tu consegue te dar conta da quantidade de elementos de informação que estava abafado, estava distorcido, estava deletado, aquele teu eu que está lá no carro nesse momento tem dificuldade de perceber? Tu nota que isso tem uma diferença? O que tu acha que lá para aquele teu eu no carro está fazendo falta emocionalmente nesse instante? Que tipo de recurso emocional tu daria para esse teu eu que está lá no carro, para ele lidar com aquilo de um jeito melhor? A questão nesse momento não é se tu melhorou do estresse. A questão é que se tu fez o exercício que eu propus, minimamente, se tu notou, se tu foi transportado rapidamente para um plano diferente do aqui e agora, mesmo sem se desligar do aqui e agora. E essa é uma das possibilidades da linguagem do modelo Milton. Ele pode explorar posições, pontos de vista, mapas diferentes do teu, que estão dentro de ti, mas tu não tem acesso. Que eu usei aqui para brincar com uma coisa de estresse no trânsito, que ninguém me pediu, mas eu achei um exemplo didático. Esse é o tipo de coisa que o modelo Milton nos permite e que pode ser útil. Quantas mais coisas a gente poderia estar fazendo se a gente usasse a nossa linguagem a nosso favor e não contra a gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra de me seguir nas redes sociais. Compartilha esse vídeo se tu acha que outras pessoas podem gostar dele também. Bota nos comentários aqui o que tu achou, se tu já tinha percebido alguma coisa assim, se tu já leu alguma coisa sobre Milton Erickson, enfim. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.